Olá, muito boa tarde. A Fundação Ajuda à Igreja que Sofre está a levar o tema da perseguição aos cristãos a diferentes dioceses do país, um debate sobre a liberdade religiosa no mundo. Uma problemática que vamos analisar daqui a pouco com Catarina Martins Betancourt, depois de lhe mostrarmos outros temas da atualidade. As equipas de jovens de Nossa Senhora promoveram o encontro de mini-conferências Faith Night Out 2019 no Centro de Congressos de Lisboa. O movimento católico Equipas de Jovens de Nossa Senhora dinamizou o encontro de mini-conferências Faith Night Out. Na sexta edição em Lisboa, a fórmula do evento foi uma aposta já considerada vencedora, testemunhos de pessoas com experiências de vida que enriquecem. Em Cristo, nós que somos muitos, formamos um só. Foi o tema geral para as 12 conferências que reuniram muitos mais oradores em palco. Como estávamos à espera, nós estamos há 6 meses a organizar esta noite e hoje é um dia em que chegamos aqui e confiamos nos oradores que vêm falar, confiamos nos artistas que vêm aqui para o palco e o final deixa de ser nosso, de quem o organizou, e passa a ser destas pessoas que com grande generosidade vieram aqui falar para este público. Na sociedade de hoje, vemos uma igreja muito viva, muito jovem, mas também vemos que há discórdia dentro da igreja e queríamos abordar este tema, queríamos falar dele, queríamos trazer pessoas diferentes, que nos trazem perspectivas diferentes. Para nós é muito importante este tema e achamos que é mesmo atual e pertinente. A vivência cristã foi uma marca dos conferencistas convidados, da música à família, da política ao voluntariado, foram várias as experiências, as vidas e as reflexões partilhadas. Os participantes responderam ao desafio para uma noite de sábado diferente. 1.500 bilhetes lotaram o Centro de Congressos de Lisboa. Sou católica e gostei muito do painel de convidados que vinham cá falar hoje, e porque, acima de tudo, acho muito importante parar e refletir sobre a fé, sobre a Igreja nos dias de hoje e a vida estressante que temos muitas das vezes não nos permite, e ouvir o testemunho de outras pessoas faz-nos projetar nelas, faz-nos pensar no que é que estamos a fazer melhor ou pior. Para mim, agora estando fora, é um momento muito importante de reflexão de onde é que eu estou na Igreja e de o que é que nós e eu quero ser como Igreja. E acho que com os oradores todos que temos, acabamos por focar sempre em alguns temas muito importantes. É importante, enquanto católica, estar informada e acho que o FNO é uma ótima ferramenta para isso. E é sempre bom reunir os amigos e vir ouvir 12 oradores espetaculares para contribuir também para a minha formação e para a minha reflexão enquanto pessoa católica. Depois, quando regressam às rotinas, às diversas realidades, à vida do dia-a-dia, também é esperado um testemunho cristão. A mudança em qualquer área vem de sermos verdadeiros e vivermos em Cristo. E se conseguirmos levar isso todos os dias, basta ir para o trabalho alegres, basta termos a certeza que olhamos pelos outros e isso cria mudança. Como profissional, eu acredito que Deus está sempre comigo e que faz de mim uma melhor, ou pelo menos uma tentativa de ser uma melhor profissional todos os dias. Acima de tudo, tem de ter um grande sentido de responsabilidade, porque foi-nos dado uma graça muito grande e temos que corresponder a isso mesmo. Os lucros dos bilhetes do Faith Night Out de Lisboa têm um fim solidário e vão ser doados às equipas de jovens de Nossa Senhora da Síria. O país árabe está em guerra civil desde março de 2011. As equipas de jovens de Nossa Senhora de Portugal organizam este encontro católico desde 2013 com o objetivo de inspirar e desafiar os participantes. E este ano ainda há uma edição na Diocese do Porto. Um espaço de hospitalidade para um diálogo polifónico. Assim quis ser a 9ª jornada de Teologia Prática.
Um auditório numa universidade pode ser um lugar de fronteira quando diferentes saberes se juntam para pensar a realidade e o tempo do estrangeiro. Quem é ele que procura uma casa? Quem é ele que pede renovadas atitudes? Quem é ele que traz novas formas de estar e sentir, mostrando um mundo inaugural? Mais do que respostas, a jornada de Teologia Prática quis mostrar caminhos. Que quando conhecemos as pessoas, elas continuam a fazer parte de uma espécie de imaginário e só realmente com o cotidiano e com as exigências do cotidiano, tanto a nível pragmático como a nível emocional, é que nós vamos transformando essa pessoa de que deixa de ser o outro e passa a ser este. Há uma palavra em português que nós usamos pouco, mas é este outro. Este outro junta estes dois lados, não é? É aquele que é diferente, mas que é aquele que está à minha frente. E foi assim que aconteceu na paróquia de São Tomás de Aquino, em Lisboa. Quase 2 anos depois da chegada de um pai e de um filho sírios a Portugal, há que continuar a perceber quem é o refugiado, o imigrante, o descendente ou aquela pessoa a quem chamamos migrante. Talvez tenhamos de continuar a tentar fazer uma pedagogia do acolhimento, da hospitalidade e não ter medo de responder às dúvidas das pessoas. Muitas vezes temos uma atitude também arrogante em relação aos preconceitos da população. E depois há quem se encontre e viva entre estrangeiros. O que é que me ensina a mim, o estrangeiro, que é um irmão, que tem a mesma vida que a minha, é uma pessoa humana como eu, é ao fim e ao cabo um filho de Deus como eu, e que somos irmãos. É? E que pena que a gente esteja a diferenciar-se, é? Enquanto somos cada um tão rico que podemos nos enriquecer mutuamente. Num diálogo que a Universidade Católica Portuguesa quis propor com a arquitetura, a poesia ou a saúde, também a arte foi chamada a interpelar para depois comprometer. A arte, neste caso, a literatura, já dá muitos e muitos anos, o cinema, a música, a pintura, quer dizer, todas elas numa só, creio que ajudam a ilustrar, ou creio não, tenho a certeza que ajudam de facto a ilustrar, a mostrar-nos caminhos, a tentar encontrarmos respostas. Estamos num impasse de gente que procura segurar aquilo que não se pode, que procura segurar, de tapar o sol com a peneira, porque não são capazes de atravessar para o mundo que está a nascer, de atravessar para perceber os outros do outro lado, de atravessar para criar algo de novo. Mas o bispo de Setúbal alerta para a conjugação de esforços que o mundo novo convoca. Porque é preciso encontrar uma solução política, é preciso encontrar uma solução jurídica, é preciso encontrar uma solução económica, porque tudo isso, não fazer as contas com essa realidade e com os desafios que propõe, não ajuda nada. E tantas vezes um discurso simplesmente de aparente acolhimento que não se traduz em ações concretas de um acolhimento digno vai gerar outros problemas para o futuro. O tempo do estrangeiro, aquele que não pertence mas procura um lugar, esteve em destaque nas 9ª Jornadas de Teologia Prática. A Cimeira Global sobre a proteção de menores na Igreja trouxe vozes dos 5 continentes até ao Vaticano para um debate que se prolonga no futuro. Uma Igreja determinada a virar a página da crise provocada pelos casos de abusos sexuais sobre menores. A convicção é do arcebispo de Luanda, para quem o encontro convocado pelo Papa é um passo fundamental para o futuro. É um sinal de que a Igreja não tem motivos para se esconder, sofre com estas situações, sofre com a dor das pessoas que ficaram magoadas, machucadas e destruídas na sua dignidade, na sua beleza humana, mas ao mesmo tempo não fica apenas em palavras, quer agir.
e reagir de forma muito positiva, de modo coeso, para que estes abusos não se repitam no futuro e não manchem, não firam a beleza da humanidade e a beleza do mistério que é a própria Igreja. O encontro no Vaticano contou com a participação de vários responsáveis mundiais de institutos religiosos, entre eles o Superior-Geral dos Paulistas. Após o debate, é tempo de promover a colaboração entre a Igreja e sociedade para superar um problema grave. Nós sabemos que temos esse problema de abuso de menores, é um problema sério, não deveria acontecer nenhum caso dentro da Igreja, mas o Papa então convoca justamente para que a gente possa pensar juntos como enfrentar e resolver essa situação. No Vaticano esteve também o presidente da Conferência Episcopal de Timor-Leste, que viu nos trabalhos uma oportunidade de reflexão sobre a situação real neste território, aprendendo com outras realidades. Como já disse, é uma boa oportunidade para a gente ver a realidade que a Igreja Universal está a enfrentar. Para a Igreja Timor-Leste também uma boa oportunidade para aprender e fazer com aquelas chegas e com aquelas partilhas de experiências com todas as igrejas no mundo. Isso enriquece a Igreja Timor-Leste para que possam fazer os planos para o futuro. A Irlanda foi um dos países mais afetados com a crise dos abusos sexuais. A sua Conferência Episcopal sabe que só é possível reconquistar a confiança das comunidades católicas e da sociedade com uma política que responsabilize bispos e superiores religiosos que sejam considerados negligentes na gestão destes casos. If I as a bishop fail to keep the little ones safe, how can I continue to be the shepherd of the flock? How can I continue to be a principle of unity within my church? A inédita cimeira convocada pelo Papa contou com testemunhos de vítimas, relatórios e reflexões de bispos e religiosos dos 5 continentes. Veja o portal agência.eclesia.pt, onde atualizamos este e outros temas. Falamos agora com Catarina Martins Bittencourt sobre a liberdade religiosa no mundo e o debate desta problemática nas diferentes dioceses de Portugal. Catarina, boa tarde, obrigado por estar neste programa. Que ideia foi esta e porquê de levar o debate a diferentes dioceses, informando sobre o relatório de liberdade religiosa no mundo? Bom, boa tarde, em primeiro lugar, e de facto a Fundação AIS tem publicado nos últimos anos este relatório sobre a liberdade religiosa no mundo e achámos que não podíamos ficar confinados à Diocese de Lisboa, aqui a Lisboa, e portanto devíamos levar este tema, dada a sua importância, a sua atualidade, levá-la a todas as dioceses de Portugal. E daí temos estado neste périplo pelo país. Já estivemos no Porto, estivemos em Leiria, vamos estar agora no próximo dia 7 de março em Évora e temos mais dioceses agora que estamos a planear e estamos a programar também para levar de facto este tema, porque é um tema muito atual e é preciso de facto consciencializar cada vez mais pessoas para este tema. Também na sequência de termos assinalado os 70 anos da Declaração Universal dos Direitos do Homem, em que a liberdade religiosa é de facto um desses direitos fundamentais e que tem sido de facto, temos vindo a assistir nos últimos anos a uma degradação deste nosso direito e portanto temos este dever, esta missão também de levar a mais portugueses esta realidade, porque muitas vezes, e isso quando estamos a falar com as pessoas localmente, com esta proximidade, percebemos muitas vezes que não se tem a consciência desta dimensão deste problema e, portanto, é tão importante estarmos junto de cada diocese, de cada comunidade, para podermos falar. É um tema que passa nos média, enfim, que provoca alguma atenção nos média, mas existe distanciamento das pessoas em relação à problemática da liberdade religiosa no mundo? Existe porque nós, muitas vezes, também estamos no nosso canto e como a nossa realidade é diferente, não é? De facto, muitas vezes, sendo uma realidade de países distantes de Portugal, muitas vezes também ficamos com essa distância também da nossa mente, do nosso coração e, portanto, não sentimos tanto esta questão da liberdade religiosa. Mas é uma questão que está na ordem do dia. Nós próprios, neste relatório, falamos desta cortina de indiferença que existe também no Ocidente, que tem a ver... E é o principal problema, se calhar.
é um destes problemas, exatamente, e portanto com esta nossa ida às várias dioceses de Portugal é de facto tentar quebrar estas barreiras, levar de facto esta informação a mais pessoas, para podermos falar e para podermos estar alertas e atentos para podermos também poder atuar, que é fundamental. E que repercussão está a ter, nomeadamente nas duas experiências já passadas, em quem participa nos debates que são propostos? Este é muito bem recebido porque, tal está como disse, portanto, muitas vezes é com surpresa que se recebe esta notícia, por exemplo, de que a comunidade cristã é mais perseguida no mundo, de que há, de facto, esta degradação da liberdade religiosa no mundo e, portanto, isto é muito importante e, por isso, tem sido muito positiva esta recepção junto destas dioceses que já passamos com este tema e, portanto, também com a aderência da própria população, da comunidade também a esta atividade. São ocasiões onde aliam sempre à informação sobre a liberdade religiosa no mundo, também a oração. Sim. Sim, porque de facto são os 3 pilares, ou 2 dos pilares da nossa instituição. Portanto, a instituição tem 3 pilares, um deles é a oração e outro é a informação. E, portanto, nós aliamos e aproveitamos sempre esta ida em que há, de facto, uma comunidade mais disponível para estar a ouvir este tema sobre a liberdade religiosa, também fazendo esta oração, um momento de oração pelos cristãos perseguidos no mundo. E, portanto, tem sido assim em todas as dioceses que temos passado e queremos, de facto, continuar para aliar, de facto, estas duas vertentes tão importantes, porque na Fundação AIS, diariamente recebemos este pedido de orações por parte desta comunidade que é perseguida em tantos lugares no mundo. E vamos a esses indicadores principais. Já falaremos da perseguição aos cristãos. Antes disso, os indicadores que estão no relatório que conseguiram recolher sobre antissemitismo, sobre islamofobia no Ocidente. Sim, de facto assistimos, portanto, este relatório analisa o período entre julho de 2016 a julho de 2018, portanto são 196 países que foram analisados e, portanto, pegando nestes dois tópicos que falou, de facto são 2 tópicos muito importantes neste relatório que mencionamos. São novos? São novos, portanto, com um aumento muito grande relativamente ao último relatório publicado em 2016. Portanto, este aumento da islamofobia, que tem a ver também com todos os ataques que aconteceram na Europa nos últimos anos e que levam, de facto, a um aumento desta reação contra esta comunidade que está cada vez mais presente no nosso continente. Também por causa do grande número de refugiados que chegou à Europa. Portanto, de facto, é uma situação nova, ou que está a aumentar esta situação na Europa, e depois também temos os casos de antissemitismo que também estão a aumentar de uma forma assustadora de ano para ano e que também mencionamos e referenciamos como um dos pontos importantes deste relatório. Outro ponto que já mencionei aqui, de facto, é também esta cortina de indiferença que existe na Europa, em que também é muito importante, porque, de facto, na Europa assistimos que esta questão da liberdade religiosa, pelos meios de comunicação social, pelos próprios governos, é posta como que de lado, como que não sendo importante para os nossos direitos fundamentais do homem. De facto, é um direito fundamental, porque a partir deste direito todos os outros vão surgindo. E, portanto, é muito importante. São três novidades que nós pomos neste relatório que achamos que é importante, isto relativamente ao continente europeu. E do continente africano poderíamos falar de muitos aspectos, mas pedia que focasse um que tem a ver, nomeadamente, com os países lusófonos. O ambiente de guerra de décadas passadas não fez com que o problema, de facto, da liberdade religiosa também terminasse e ficasse resolvido? Não, embora, de facto... Mesmo em países como Moçambique ou Angola? Sim. Neste momento, o país que olhamos com mais preocupação e que temos seguido com mais preocupação, de facto, é Moçambique, com vários ataques nos últimos tempos, no norte, nomeadamente no norte de Moçambique, em que pensa-se que são, portanto, membros do Al-Shabaab, da Somália, que descem e que vêm até ali à zona norte de Moçambique, mas também há razões económicas, porque também foi descoberto várias riquezas no subsolo nesta zona de Moçambique e há várias empresas também que estão a tentar explorar, portanto, há várias condicionantes aqui nesta zona de Moçambique, mas é de facto um país que nos preocupa e que temos seguido com mais atenção. Nos outros países lusófonos não há tanto esta questão, embora comece a perceber, porque em todo o continente africano há cada vez uma maior pressão pelos fundamentalistas islâmicos, em grupos radicais cada vez mais a atuarem neste continente e que levam também uma pressão sobre as minorias, em que muitas vezes os cristãos são de facto uma minoria neste continente. Infelizmente, temos sempre de referir o que acontece no Médio Oriente e aí sim de perseguição aos cristãos.
Sim, embora neste relatório são os 2 pontos positivos, entre aspas, posso dizer assim, desta forma, de facto é a situação do que aconteceu no Iraque e na Síria. Portanto, com a saída do autoproclamado Estado Islâmico destes países, ou com praticamente a retirada do autoproclamado Estado Islâmico destes 2 países, da Síria e do Iraque, portanto, houve um regresso dos cristãos às suas casas e, portanto, é tomado como um ponto positivo, embora todos saibamos a situação que se vive tanto no Iraque como na Síria, que não são situações estáveis e, portanto, que a qualquer momento a situação se pode inverter e pode haver novamente uma onda nova de perseguição à comunidade cristã. Uma referência também à Venezuela, porque creio que é um projeto que está a mobilizar diferentes organizações para a solidariedade na consequência da crise política do país. Sim, de facto a AIS também está junto da Igreja local, como sabemos e temos visto quase diariamente nas nossas notícias, portanto, a situação que se passa na Venezuela. A Igreja está também numa situação dificílima, a tentar ajudar também a própria comunidade, e a AIS também está junto a esta Igreja, a ajudar na subsistência dos sacerdotes, das irmãs, dos religiosos, que depois multiplicam esta ajuda também junto à comunidade. Há vários projetos que temos, tanto da parte da alimentação como a parte de saúde, de apoio à saúde, que estamos a desenvolver em ligação com a Conferência Episcopal Venezuelana, que nos tem feito chegar estes pedidos com muita regularidade. Infelizmente, diria, são muitas as situações a reclamar ajuda e a reclamar uma presença também orante de todos nós, não é? Sem dúvida. Nomeadamente aqui de Portugal e a partir do trabalho que é feito pela Fundação Ajuda a Igreja que Sofre. Obrigado, Catarina, por ter estado aqui no programa também. Eclésia. Acompanhe também a nossa edição na rádio, na Antena 1, quando forem 22h45. Votos de uma ótima tarde. Até amanhã, se Deus quiser.